Bom dia a todos. Vamos lá. Estou muito feliz também por essa oportunidade, né, de poder estar falando sobre esse assunto que há 6 anos atrás nem passava pela minha mente um dia eu falar sobre esse assunto, né? Afinal, eu sempre tive vontade de ter empresa. Isso aí é um desejo que eu tenho assim desde quando eu me tornei jovem assim. Talvez por eu ver meus primos, né, quando eu comecei a trabalhar, um deles é o Daniel, que está ali. Quando eu vim para cá, para Piracicaba, assim que eu cheguei aqui na cidade, então eu sou de São Paulo, né, vim para cá, para a cidade, eu tinha uns 17 anos mais ou menos. E quando eu cheguei na cidade, sempre eu vinha para cá todas as férias eu vinha para cá. Ficava aqui com a molecada, brincando de bola, correndo, andando de bicicleta. E teve um ano que foi atípico para mim, porque eu cheguei aqui, todos os meus primos estavam trabalhando. Eu morava em São Paulo, não trabalhava. E quando meu primo me chamou, viu, estou indo para o trabalho, vamos comigo, né? Meu primo Isael. E quando eu cheguei lá, era a oficina dos meus primos, eles estavam trabalhando para eles mesmos, né? Então foi meu primeiro contato assim, com o trabalho, eu nunca tinha nem trabalhado. E eu me lembro que nessa semana que eu cheguei, eu fiquei ajudando eles ali durante a semana. E aí quando foi na sexta-feira, meu primo costumava fazer os pagamentos, né? Eu tinha ajudado eles a lavar um carro e tal. E meu primo me deu o dinheiro, né? Quando eu terminei de lavar, Natan, você também ajudou nós aí, toma um dinheiro também para você comer um lanche aí. E foi o primeiro dinheiro que eu recebi na vida trabalhando, né? Pelo primeiro trabalho que eu fiz. Aquilo ali para mim foi uma coisa de outro mundo, assim, né? Tanto que isso fez eu vir embora para Piracicaba. Eu liguei para minha mãe já próximo desses dias, assim, falei, mãe, eu quero morar aqui, quero vir embora para cá, para mim trabalhar com meus primos e tal. No fim eu não vinguei muito lá na oficina, lá, porque eu não conseguia trabalhar na oficina, não era muito bom, né, em oficina. Mas aí, cara, são sementes que a gente planta na vida de alguém que a gente nem sabe, né? Por isso que eu tenho certeza que nessa manhã a gente se reuniu aqui hoje para falar sobre esse assunto. Por mais que tenha poucas pessoas, eu tenho certeza que vai sair frutos. Essa semente que está sendo lançada aqui, da minha experiência que eu vou trocar com vocês, eu tenho certeza que vai sair frutos, né? Porque um fruto que foi lançado inesperado lá atrás, do primeiro pagamento que meu primo me deu, aquilo ali acendeu uma chama em mim de um dia ter uma empresa, né? E aqui você vai ouvir tantas coisas boas, tantas experiências, que é o que a nossa palestra vai ser dividida em 2 etapas, né? Primeiro essa troca de experiência, eu vou falar um pouco para vocês de como que foi a minha experiência, como que eu enxergo o empreendedorismo aqui na cidade. E depois a gente vai falar também sobre o assunto de processos, que é o Salomão, um cara que conhece bastante aí da área, aí, uma pessoa que nem vou começar a falar muito dele aqui agora, que não, né, Salomão, vou começar a chorar, fica aquela coisa chata. Não, mas é um profissional que eu admiro muito, né, que eu tenho o orgulho assim, de ter ele lá comigo, a gente trabalha junto. E é muito interessante a rotina minha do Salomão, porque a gente sempre está junto, né, ele é o coordenador da nossa empresa, então geralmente nas viagens, sempre a gente está muito próximo, principalmente esse ano aqui. A gente nos aproximou bastante devido à nossa rotina. E uma coisa que chama muito a minha atenção é que durante o nosso trabalho, no dia a dia, conforme a gente está andando e trabalhando, a gente começa a falar de serviço, começa a falar do trabalho, das coisas que a gente tem para fazer no dia, de algum funcionário, de algum problema que a gente teve durante a semana. E sempre a gente acaba vindo para a palavra de Deus. É incrível como que a palavra de Deus está ligada a muitas coisas, né? Por isso que eu fiz questão de trazer um texto de Martinho Lutero, que eu vou pedir para o Fábio colocar aí, Fábio. Esse texto vai ficar aí enquanto eu estiver falando. Um texto muito bacana, inclusive foi em uma das nossas conversas que eu e Salomão estava falando sobre alguns assuntos, e eu lembrei dessa frase de Martinho Lutero, né? Todos conhecem aqui Martinho Lutero, foi um dos propulsores aí, né, da frente protestante. E ele tem uma frase muito interessante, e essa frase vai ser a que vai dar base para essa palestra. Eu tenho certeza que isso vai ficar no seu coração, você nunca mais vai esquecer, vai te encorajar em muitos momentos aí da sua caminhada. E eu acho que assim, nós aqui, eu não sei se todos são cristãos, mas aqui, os que não são, uma coisa que é muito interessante, é que não tem como a gente separar uma coisa da outra. A gente que é cristão, que tem o conhecimento da palavra de Deus, é incrível como que tudo está ligado à Bíblia, como que tudo se liga, né, na nossa vida à palavra de Deus. E quando você coloca essa métrica, né, esse direcionamento na sua vida, dificilmente as coisas vão dar errada.
E na nossa empresa, todo o direcionamento que a gente fez desde o início, desde o primeiro dia de trabalho, eu sempre olhei à luz da Bíblia, né, aquilo que eu tinha, porque era a única base que eu tinha. Eu estava entrando num mundo, num universo que eu não conhecia, mas a minha essência era o quê? Era o Evangelho, era a Bíblia, era o que eu conhecia, né, como ser humano, né? Foi a base que meu pai tinha me dado. E no mundo dos negócios é um mundo terrível. Assim, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, o Rodrigo, que começou comigo a empresa, a gente lá no início, e ele me ouvia sempre falar isso. Eu falava, cara, como que é um mundo sujo, o mundo dos negócios, é uma coisa absurda, né? Como que no nosso dia a dia aí, a gente se depara com muita sujeira mesmo, com pessoas mal intencionadas, pessoas querendo ganhar a todo custo, né? E eu, desde o começo, sempre tive essa base, né? Eu falei, eu não vou crescer jamais saindo dos meus princípios, daquilo que eu aprendi, não vale a pena. E Martinho Lutero tem uma frase muito interessante, olha lá, ó. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Então, quanto pássaros que um empreendedor vê no dia a dia? É muito assunto, é muita coisa, muita ideologia, são muitas opções que aparecem a você, e a gente não tem como impedir que isso chegue até você, não tem como você filtrar o que está vindo até você, né? O que você pode fazer é o quê? É escolher, né, aquilo que você vai colocar na sua cabeça ou não, né? E uma das coisas, por exemplo, medo, pessoas que te colocam medo quando você vai abrir uma empresa, é uma coisa absurda, da sua família até a pessoa que não te conhece. É o que o pastor falou, é um assunto, empreender é um assunto que traz muito medo, né? Você falou, vou abrir uma empresa, dificilmente a pessoa vai falar, poxa, que top, não, meu, é complicado, não é fácil, né? A primeira coisa que você vai ouvir, porque realmente não é fácil mesmo, realmente, com certeza não é fácil, mas eu procuro, a gente pensando, o que é fácil, né? O que tem na vida fácil? Não existe nada fácil, né? Então, gente, para ser bem objetivo, né? Eu separei aqui alguns assuntos, eu até fiz em forma de rascunho aqui, só para me lembrar. Eu ia até fazer um slide, mas eu falei, eu não vou fazer slide porque é a minha experiência mesmo que eu vou compartilhar com vocês. Eu não sou nenhum coach, quem sou eu, né? Simplesmente eu vou contar a minha história para vocês, falar um pouco da minha visão para vocês, que com certeza, se você pegar 2 ou 3 coisas que eu fiz, que deu certo, com certeza vai servir para você. Talvez a sua experiência como empreendedor vai ser diferente da minha, mas eu tenho certeza que algumas coisas muito preciosas você vai poder tirar. E eu separei aqui um pouco da minha história, né? Gostaria de contar como que eu entrei, né, no mundo empresarial. Então, eu trabalhava numa empresa chamada Manetone, né? Então, eu estava trabalhando ali, eu adquiri bastante experiência lá nessa área que eu trabalho hoje. Hoje a minha empresa é uma empresa de manutenção na área de corte e dobra de equipamentos. Então, é um mercado que está, assim, muito forte, né? Um mercado que na pandemia, por exemplo, sentiu muito pouco a pandemia, assim, foi um mercado que mesmo na pandemia continuou crescendo, e é um mercado que vem crescendo, que é a área da construção civil, né? Então a gente trabalha ali na empresa cuidando de equipamentos que fazem aí a base, né, para essas grandes obras, essas grandes estruturas aí que a gente vê aí no mercado. E eu trabalhando ali, como eu falei, eu sempre tive a vontade, né, de abrir empresa. E um certo dia eu estava conversando com uma pessoa que me falou, por que você não abre uma empresa para você trabalhar lá no Nordeste e tal? Vejo que você tem bastante experiência, com a experiência que você tem, com certeza você vai romper, você vai ganhar muito dinheiro e tal. E eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça, né? Eu ouvi aquilo que ele falou para mim, como eu já tinha muita vontade, né? E eu falei, eu vou tentar mesmo, né? Aí um dia eu chamei o Rodrigo, o Rodrigo estava vindo para cá também, compartilhei com ele da ideia, né? E tal. Ele falou, não, bora, né? E o Rodrigo tinha um conhecimento também na parte de designer e tudo mais. E aí a gente falou, você tem coragem, eu também tenho, bora, vamos, né? Já de ter uma pessoa a mais para poder ajudar, para poder cooperar comigo, já vai ser de muita ajuda. E eu deixei muita coisa. Na época da empresa eu tinha acabado de ser promovido, eles tinham acabado de oferecer uma bolsa para mim, 50% da faculdade, para mim na Einstein, que era onde eu queria estudar. Então assim, eu estava com a vida muito bem estabilizada, eu estava tranquilo mesmo, mas eu tinha essa vontade de abrir empresa e eu queria romper, eu queria fazer isso, né?
E eu tomei essa decisão aí de abrir a empresa mesmo. Eu falei, eu vou abrir a empresa, eu vou sair daqui e vou fazer um teste, durante 6 meses aí eu vou trabalhar, vou sentir o mercado. Até avisei o Rodrigo, Rodrigo, vamos tentar, né, ver 6 meses aí e tal, sempre com plano B, não vamos firmar muito o nosso pé assim, vamos sempre pensando, sou pai de família, né, tem que ficar atento. Mas vamos tentar, vamos ver como que é o mercado, vamos experimentar. E as coisas foram acontecendo. Eu não vou contar tudo, senão eu vou acabar tomando muito tempo, e a ideia é a gente ser rápido. Mas, dentro disso daí, né, eu separei aqui 3 principais fatores fundamentais para ser um empreendedor, na minha opinião. O que você precisa ter? Então, assim, eu tenho vontade de abrir uma empresa, eu tenho vontade de ter um negócio. O que você deve ter para você abrir um negócio? Primeiro de tudo, na minha opinião, o que você deve ter é amar o seu trabalho, amar o que você faz. Se você não ama aquilo que você vai se propor a fazer, se você está pensando só em ganhar dinheiro, se você está com o seu objetivo sei lá, se aparecer, fazer se qualquer outra coisa for a sua motivação, o trabalho que você fazer, que não for amor por aquilo que você faz, melhor você não entrar, porque vai ter muitos momentos que você vai estar trabalhando, que você vai estar empreendendo, que o que vai te sustentar é o amor pelo que você faz, sem sombra de dúvida. E a gente vê isso daí na própria Escritura, né? Quando Deus vai explicar o Evangelho para a humanidade, lá em João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O que fez Deus dar o seu Filho por nós? O amor. Então o amor explica muita coisa para nós, né? E sem sombra de dúvida, para o empreendedor, o amor por aquilo que ele faz, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta muito importante. Porque o seu cliente vai perceber que você ama ou não o que você faz. É incrível isso. Quantas vezes que a gente trabalhando ali, nossa, como dá para perceber que você ama, né, o que você está fazendo, você trabalha de uma forma diferente. Isso daí é o quê? É o amor. O cliente percebe que você está fazendo o seu trabalho com amor ou não. E isso daí é importantíssimo. Isso é uma ferramenta muito importante. Parece que é uma coisa, nossa, né, que coisa romântica e tal, mas não é. Isso é fundamental para uma empresa, fundamental para um empresário, para uma pessoa que está desenvolvendo algum tipo de trabalho, é você amar o seu trabalho, você amar o que você faz, sem sombra de dúvidas. É uma ferramenta importantíssima, o amor. É a principal fonte de energia, vamos dizer assim, né? Aquilo que dá, você está colocando a sua empresa numa base muito sólida, quando você está colocando a sua empresa sobre o amor naquilo que você está fazendo. E outra, sua empresa vai crescer, você vai ter funcionários. Se você não ama seu negócio, se você não ama o que você faz, você acha que a outra pessoa que você vai contratar vai amar? Se você mesmo não ama, se você mesmo não demonstra afeição nenhuma por aquilo que você está fazendo, com certeza não. Uma outra ferramenta, um outro fator que eu acho fundamental para uma pessoa que quer abrir uma empresa, e isso aqui é muito perigoso, é você eliminar a ganância do seu dia a dia. A ganância é algo que um cara que está começando um negócio, que está empreendendo, se você for uma pessoa gananciosa, isso é péssimo, é um ponto fraco que vai é um ponto fraco, é uma lacuna no seu negócio enorme. A ganância fecha muitas portas, eu já vi assim, várias situações no meu dia a dia. Hoje a minha empresa, graças a Deus, ela é uma fonte de negócios que gera, outras oportunidades para outras empresas. E eu vejo muito claro, quando a gente tem essa sensibilidade, vê que a pessoa é muito gananciosa, que ela só está pensando nela, já é pessoas que a gente não quer nem por perto. Então, bons negócios são fechados por causa que a pessoa olha para o empreendedor e vê que o cara é muito ganancioso, ele só pensa nele mesmo, ele só pensa em ganhar, a pessoa acaba se perdendo. E uma coisa muito interessante, gente, e aqui é um fator muito importante, a gente não pode confundir ganância com ambição. Ambição já é uma ferramenta importante para o empreendedor. Ambição, nós temos que ter ambição. A gente tem que ser ambicioso do ponto de vista de crescimento, né? Eu até peguei aqui algum fundamento sobre essas palavras.
sobre o que é ser ganancioso, né? O que é ser ganancioso e o que é ser ambicioso. Olha a diferença que dá, isso aqui é no dicionário, no Aurélio mesmo. Ó, ganância é a vontade exagerada de possuir ou receber mais do que os outros. Olha um resumo, né, da ganância, entendeu? Então a pessoa que é gananciosa, ela sempre quer sobressair sobre o outro, ela quer ganhar em cima do outro. Então, tanto do colaborador, ou do fornecedor, ou do seu prestador de serviços, sempre ela quer se sobressair, né? Ela tem uma vontade fora do comum, né, de se sobressair. Já a ambição, olha a diferença da ambição, ó. Eu até quando eu peguei a palavra derivada no latim, que é ambire, ambição é mover-se livremente. Olha só que diferença de situação. Ambição, mover-se livremente, criar o seu próprio caminho na vida. A palavra ambição significa uma vontade de obter sucesso e alcançar seus objetivos. Entendeu? Então é diferente você ter uma vontade de alcançar o sucesso, de querer de todas as formas alcançar os seus objetivos, mas não que isso você vai se sobressair pelos outros, se aproveitar dos outros, entendeu? A pessoa gananciosa, ela sempre quer se sobressair sobre o outro, ela tem essa intenção. Então a ganância para uma pessoa que está começando o negócio, hoje no mercado principalmente, é algo assim perigosíssimo. Não entre jamais, você perceber em você tiver, conforme você for fechando os negócios, você sentir que você está sendo muito ganancioso, se atente a isso, principalmente no começo, entendeu? Porque isso é muito perigoso. Agora, a ambição não, a ambição nós temos que ter, não tem como, né? Se a gente não desejar ter sucesso, se a gente não tiver a ambição mesmo de correr atrás, de alcançar os nossos propósitos, sem dúvida, não faz nem sentido, né? Principalmente no mundo de hoje, né? No mercado que nós estamos vendo hoje, né? As pessoas, se a pessoa não, para você se sobressair de alguma forma, quem está vencendo hoje, essas pessoas que realmente têm essa vontade mesmo, né? Porque a pessoa que não tem a ambição, ela começa ali já 2, 3, 4 passos, ela não consegue seguir em frente, né? Desanima. Então a gente precisa sim ter o foco no nosso objetivo, isso é importante, mas tenha cuidado de ser uma pessoa entre ser uma pessoa gananciosa e ser uma pessoa ambiciosa. Tenha muito cuidado com isso. Um outro ponto que aí esse para mim é o principal. Depois do amor, esse também, por isso que eu falo, é fundamento, na minha opinião, tá, gente? Eu falo isso olhando para a minha vida mesmo, no meu dia a dia. São 3 fundamentos para a pessoa começar a ter um negócio, para ser um empreendedor. Se você não tiver se você não tiver esses 3 fundamentos, se preocupe com isso, porque realmente é perigoso. Dominar a área de atuação. Você ter domínio na área que você atua, isso é fundamental, fundamental. Você abrir um negócio que você não tem certeza, que você não tem o domínio total daquilo que você está fazendo, não faça isso, porque o mercado, como eu falei, ele ao mesmo tempo que é uma porta, né, cheia de oportunidades, ele é sujo, ele é perigoso. Então, se você não estiver preparado, pelo menos para atuar naquilo que você tem para fazer, né, que é aquilo que você se propôs a fazer, como que você vai ser um empreendedor? Você vai encontrar várias pessoas melhor do que você o tempo todo, porque em todo lugar tem alguém melhor que nós, né, em todos os lugares. E se você não tiver domínio sobre o que você faz, vai ser muito difícil. Primeiro, quando a gente tem, né, domínio da área que a gente atua, a gente passa a confiança para o cliente. Você chega no seu cliente, independente do nível que ele seja. Quando você domina a área que você está trabalhando, é nítido, né? É nítido. A gente está no dia a dia aí, e quando você tem domínio daquilo que você faz, seja o que for, na área alimentícia, na área de manutenção, em qualquer área, né? O domínio, né? Aquilo que a pessoa saber o que está fazendo, eu tenho total controle, eu sei o que eu estou fazendo isso aqui dessa forma, porque eu sei que é dessa forma que é a mais correta, é dessa forma que funciona, é assim que eu dou garantia do meu produto, daquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou oferecendo para o meu cliente. E te dará também a confiança
mesmo quando alguém fala mal do seu trabalho, principalmente os concorrentes, né? Porque isso é uma situação que a gente encontra, e no começo é muito difícil, quando você está trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho e tal, e daqui a pouco chega alguém e fala mal da sua empresa, de alguma forma, fala mal do seu trabalho, se você não tem confiança naquilo que você está fazendo, você já desmorona ali mesmo, porque quando a gente já tem confiança e certeza do que a gente está fazendo, a gente já sente, não é ruim, não sei se já aconteceu aqui, provavelmente já aconteceu com todos nós, né? A pessoa criticar o nosso trabalho, porque acontece também. A pessoa fazer uma crítica, às vezes é o concorrente que falou mal de você para algum cliente, ou às vezes é o próprio cliente mesmo, que não entendeu bem o que foi proposto para ele pagou uma coisa, mas no fim ele queria outra. Então, se você não tiver domínio na área daquilo que você está fazendo, isso vai ser também muito perigoso para você, sem sombra de dúvidas. E o principal, né? Se você tem domínio naquilo que você está se propondo a fazer como empreendedor, a gente vê hoje o mercado totalmente necessitado, a gente vê um mercado hoje falido de pessoas capazes, é uma coisa absurda. Eu tive fazendo uma reforma lá no consultório da minha esposa, 40 metros quadrados, comentei com várias pessoas aqui, é inacreditável a dificuldade que eu tive para reformar 40 metros quadrados. Parece que os profissionais hoje estão, né, o cara realmente, não sei se são aventureiros, mas quem tem um diferencial no mercado, quem tem o domínio mesmo daquilo que está fazendo, é um super diferencial, é um mega diferencial. A gente, no dia a dia, eu tenho certeza que todos nós nos deparamos aí com várias situações de pessoas que você chega e você vê que a pessoa não está preparada para fazer o que ela está fazendo, né? Esses dias eu estive numa loja, foi essa semana que eu estive numa loja para comprar alguns pisos, né? E era muito piso, o Rodrigo ainda, inclusive, foi comigo. E a gente chegou ali e tal, ia comprar um número bem grande, porque é uma reforma grande que a gente está fazendo lá, e aí veio uma pessoa me atender. Aí chegamos e tal, falei, eu vim comprar os pisos aqui, e a gente está pesquisando, o Rodrigo já lançou essa para a mulher, né? A gente está pesquisando e tal, estamos fazendo várias cotações, e vamos ver se tem aqui o que a gente quer. Beleza, aí já do jeito que a mulher me atendeu, eu já não gostei muito, do jeito que ela veio nos atender, né? Nos recebeu. Beleza. Aí começou ali o atendimento, a gente escolheu, vamos querer esse e tal, beleza. Ela foi anotando. Quando a gente pedia alguma coisa, ela já falava que não tinha, no vez de oferecer outra. Viu, nossa, isso daí não tem. Aí nós mesmo que ia saindo para o meio da loja lá procurando, não, pode ser esse daqui e tal. Uma vendedora. Então a pessoa está lá, se propôs a ser vendedora, a vender. Um cliente chega para comprar, né? E olha a situação. Enfim, aí fechamos lá aquilo que a gente escolhia, ela montou um orçamento para nós lá, e falou assim para mim, então está aqui o orçamento, se você for vir comprar, aí eu vejo depois o desconto que eu posso te dar. A pessoa falou isso para mim. Aí falei, tudo bem, eu já saí já descontente, né, totalmente da loja, né. Aí fui para uma outra loja, cheguei na outra loja, totalmente diferente, a pessoa que chegou para nos atender e tal, já falamos o que a gente queria, já nos ofereceu várias outras soluções e tal. Eu sei que assim, eu estava com a intenção de fazer 3 cotações, era o segundo lugar que eu estava indo. Eu fui tão bem atendido que eu fiquei até sem graça de ir para outro lugar, entendeu? O cara me atendeu tão bem, e eu falei que eu estava pesquisando, que eu estava, né, ali cotando preços, mas ali mesmo eu fiquei, ali mesmo eu comprei, entendeu? Não vou ficar perdendo meu tempo indo num monte de lugar, se eu já fui bem atendido, já consegui o preço. E aí, na hora que eu estava saindo da loja, quem me liga? Essa vendedora, a vendedora da outra loja. Eu já tinha acabado de sair. Natanael, e aí, deu certo lá a venda? Nossa, deu certo lá os pisos que você estava querendo? Não sei o quê. Eu falei, acabei de comprar. E ainda fui muito, sabe, aí eu fui e falei com ela, né? Falei, eu quero deixar um insight para você. Eu já comprei em outro lugar, e assim, eu comprei porque eu fui aí, você nem me deu a proposta. Quando o cliente chega na loja, você já teria que dar o melhor preço para mim tentar, de repente, já me ganhar ali mesmo, eu nem em outra. Eu não entendi muito bem seu atendimento. Aí ela ficou brava. Nossa, mas você quer dizer quer dizer então que eu te atendi mal, né? Ela me mandou um WhatsApp e tal. Eu falei, não é isso, e jamais, e fique tranquilo, acho que ela pensou que eu ia prejudicar ela, né, e tal, ia
falar com o patrão dela, jamais. Falei, não, pode ficar tranquilo, eu nem tenho a intenção de te prejudicar, só estou te dando uma dica mesmo para um próximo cliente que chegar aí e tal. Aí ela me agradeceu e tudo mais. Mas assim, para a gente ver, né, como que o mercado, gente, está precisando de profissionais. Né? O tempo todo a gente olha, a gente vê que são detalhes, né, coisas simples que as pessoas não estão se propondo a fazer. E é isso que é o diferencial. Eu tenho certeza, a minha empresa hoje, no mercado que a gente atua, eu tenho certeza que eu sou a melhor empresa. Eu tenho certeza que a minha empresa é a melhor empresa de manutenção do mercado de corte e dobra. Eu tenho certeza. Porque nós nos propomos a fazer o melhor mesmo para o cliente. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz mesmo, atenção, a gente fica atento com as pessoas que estão, com os nossos funcionários, as pessoas que estão trabalhando, como que estão prestando o atendimento. Sempre, entendeu? Então, eu acho que o dominar a área da atuação para o empreendedor é importantíssimo e focado, por quê? Porque isso daí é uma coisa que vale na hora que o cara está abrindo a empresa, que ele está ali conquistando os clientes, né? Começando ali os primeiros passos e tudo mais, e isso vai ser sempre, porque depois ele vai ter um monte de gente fazendo tudo aquilo ali para ele, né? A equipe cresceu e tal, e agora aquilo que você fazia, você está precisando que outras pessoas façam por você, porque você está cuidando de outra coisa. Se você não dominar a área que você de atuação sua, como que você vai orientar alguém, né? Como que você vai montar uma base para a sua equipe seguir aquilo que você propôs a fazer? Então, sem sombra de dúvida, é um fundamento que não tem como a gente abrir mão aí. Se você vai abrir um negócio, ou se você já tem um negócio, procure isso em você, enxergue isso, né? Porque a área é uma coisa que dá para a gente buscar, né? Correr atrás ainda. Se você já tem um negócio aí funcionando, se você percebe alguma lacuna e tal, procure se profissionalizar o mais rápido possível, procure ser o melhor o mais rápido possível daquilo que você propôs a fazer. Né? Jamais fique sendo um prestador de serviço mediano, né? Procure sempre ser o melhor mesmo. Então é isso. Aí depois, você então agora, aqui são 3 principais fundamentos para você abrir um negócio, para você começar um negócio. Depois eu coloquei aqui, porque eu vou falar bem rapidamente, os 3 fundamentos para a gente manter um negócio, para você agora manter o seu negócio, no meu ponto de vista. Olha, coisas que eu tenho lidado muito assim no meu dia a dia, que foi a primeira ferramenta que a gente usou, assim, foi uma primeira coisa que desde o início assim, eu pensamos. A minha empresa, sempre nós trabalhamos na nossa empresa como se a gente já tivesse o tamanho que a gente tem hoje. E hoje a gente já estamos agindo da forma que a gente pensa em ser daqui 3 anos. Entendeu? Então, como que é isso? Você nunca pode ser, lá no seu trabalho, na sua empresa, viu, hoje eu tenho aqui, a minha empresa é desse tamanho aqui, a minha lanchonete é pequenininha, a minha lanchonete não tem nada a ver com a lanchonete grandona lá, então, o que eu vou fazer? Aqui eu só tenho um sachêzinho mesmo, com a marquinha mais ou menos. Por quê? Porque eu não sou do tamanho do outro restaurantão lá, grandão. Eu acho que essa aqui é uma falha, entendeu? Uma falha grave, assim. Nós sempre temos que agir como se a gente já fosse grande, entendeu? Você não pode chegar no mercado e oferecer algo mesquinho, porque é como se você mesmo não estivesse acreditando no seu potencial, como se você mesmo não acreditasse no seu trabalho. É lógico que tem as limitações, é claro, isso aí é óbvio, né? Claro que a condição que uma outra grande empresa tem, você não tem por estar começando, mas não é isso, a gente está falando de detalhes, Vou te dar um exemplo. Eu me lembro quando eu e o Rodrigo começamos lá, era num quartinho de casa. Ficava uma cachorra fedorenta bem na frente, nós tínhamos, chamava Mel, uma cadela fedida demais, aquele cheiro de cadela lá, no fundo de casa, lá do meu quintal, no porão. E, só que todo dia a primeira coisa que a gente fez, vamos abrir empresa? Vamos. A gente foi lá, fomos numa loja, compramos 4 camisas brancas de R$30, R$29,90, e já colocamos a logo da empresa, inclusive a logo que está hoje na empresa, até hoje, é a mesma logo, entendeu? Por quê? Para a gente já ter essa sensação de que a gente, né, só porque a gente estava indo ali no meu porão, a gente ia começar a ligar para os clientes ainda, lá no quartinho de casa, só porque a gente estava ali, a gente não poderia trabalhar já uniformizado? E se algum cliente liga para mim, estou precisando que você venha aqui rapidinho fazer uma visita?
Então, eu acho que isso que muitas pessoas erram, entendeu? Principalmente, por exemplo, na área de construção, né? O cara vai fazer um orçamento, só porque o cara é pedreiro, o cara chega com as calças tudo rasgadas, com o sapato, uma sola toda, né? Então, você entende? Eu acho que isso daí, a pessoa ela tá mostrando assim, que tipo de negócio que ela está querendo fechar, né? Por que não colocar mais seriedade? Então, o seu cliente chega ali na sua empresa lá, independente, isso daqui eu tenho certeza, gente, independente de qual for o negócio, independente, porque você, como dono da empresa, você é a cara da sua empresa. A pessoa olha para você, ela já sabe como é a sua empresa, com que empresa que ela está falando, entendeu? Aí a pessoa chega ali para conversar com você, dá uma olhada assim para o cara, fala, nossa, o cara tá ruim, hein? O cara tá mal, Entende, gente? Então, assim, são detalhes, entendeu? Então, para quê? Só quando você tiver uma mega empresa que você vai andar bem arrumado, que você vai ter um cartão para você entregar para o seu cliente. Ô, entrega seu número para mim. Pera aí. Pega o papelzinho de coxinha da tia da coxinha lá, pera aí, arranca lá o papel de coxinha, escreve o número de telefone no papel de coxinha e dá para o cliente, entendeu? Só porque você é pequeno ainda. Então, é isso, sabe? Sem sombra de dúvidas, se você tem uma empresa, você quer crescer, não tem como, ninguém quer abrir empresa para ficar pequeno, né? De repente você até enxerga um limite, vou crescer até aqui, mas você vai crescer, não tem como, né? Se for para começar uma empresa para não crescer, não faz sentido nenhum. Então, assim, haja como se sua empresa já fosse grande, entendeu? Coloca um telefone lá, alguém para atender, o cliente, a hora que o cliente ligar, você está na correria, às vezes o cliente te liga, você nem atende o cliente. Ô, fulano, tô com as ferramentas ligadas, maçarico ligado, lixadeira ligada, você entende? Então, coloca uma pessoa ali para atender seu cliente, dá uma atenção especial, a pessoa está ali só para isso, vai fazer um orçamento, fulano de tal vai te entregar o orçamento aí e tal. Pra vocês terem uma noção, gente, eu lembro na época, a gente, como só era eu e o Rodrigo, a gente trocava até de nome, a gente criou vários e-mails, então tinha o e-mail do Lucas, e-mail do João. Então, quando a gente ia mandar um e-mail, uma mala direta, né, que a gente estava ainda apresentando a empresa, eu mandava em nome de João. Você entendeu? Para não parecer que era eu mesmo que estava mandando para o cliente. Tinha vezes que o cliente ligava, eu mudava até a voz. Está falando é o Ricardo. O Ricardo da assessoria. Então, assim, mas eu tenho certeza absoluta. Eu sei que é engraçado, entendeu? Mas, assim, a ideia minha, né, o que a gente estava na nossa cabeça é assim, a gente está aqui hoje, mas a gente vai ser grande, o cliente está enxergando isso, entendeu? O cliente ele está olhando para mim assim, ele está no mercado, puta monte de empresa que tem, se eu não fizer alguma coisa para aparecer, como que ele vai me ver? Ele não vai me ver. Eu tenho certeza que são detalhes, então é isso, sabe, gente, que eu estou falando, não é, poxa, é óbvio que não tem como comparar uma igreja pequena, uma empresa pequena, por exemplo, vamos comparar a minha empresa aí com a Schneider, né, que oferece soluções também aí de automação aí, não tem como eu comparar, né? Mas, tem detalhes, coisas simples que eu posso fazer para me alcançar o meu objetivo. Então, isso é muito importante, Eu não sei, né, na minha atuação, na minha área de negócio, que era a manutenção, eram essas coisas, né, uniforme, era o telefone, ligações, e-mails, talvez na sua área seja outras, mas tente aí colocar na sua cabeça algumas coisas, algumas referências que você tem, porque a gente sempre vai ter referência, não tem como. Tenho certeza que se você tem um restaurante, você vai olhar, nossa, aquele restaurante, um dia eu quero que minha empresa seja como aquele restaurante ali. Então, assim, veja alguns detalhes que eles já fazem e faça, entendeu? Eu tenho certeza que o seu cliente vai olhar para você e vai ver esse diferencial. Esse cara aí, essa empresa é diferente. Olha, esse lugar aqui é diferente, esse cara que presta esse serviço aqui, eu não tinha visto isso daí, eu só vi isso aqui quando eu fiz aquele trabalho lá, você entendeu? Você cresce, fica grande. Então, sem sombra de dúvidas, isso é um detalhe muito grande assim, para manter um negócio, sem sombra de dúvidas. Sempre esteja um passo à frente do próximo objetivo. Esteja preparado para receber o que Deus tem para você. Eu até coloquei isso, o que Deus tem para você, porque eu acredito que, independente de qualquer coisa, Deus, Ele sempre está atento a nós, né? Deus não é um Deus injusto. Isso daqui a gente pode falar tranquilamente, entendeu?
A gente nunca pode chegar diante de Deus e falar assim, oh Deus, viu, mas o ímpio, olha lá, o ímpio, a empresa do ímpio cresce, a minha empresa não. Se o ímpio está fazendo a coisa correta, a empresa dele vai crescer mesmo. Eu duvido que Deus irá para falar, não, só porque você é meu servo, eu vou te dar para você que é meu servo, mas para a pessoa que está fazendo certo lá, como ele não é meu servo, ele não vai ter. Isso aí não existe. Eu tenho certeza disso, entendeu? Então, uma coisa que é muito interessante, irmãos, isso eu falo por uma experiência própria mesmo, tem pessoas aqui que trabalharam comigo, que trabalham comigo, todos os passos que nós propomos a dar na nossa empresa de crescimento, isso é incrível isso. Toda vez que a gente deu um passo de crescimento, então assim, ó, eu estou aqui nesse lugar aqui menor, agora eu estou visando ali, ó, tá vendo? Eu tenho aquela oportunidade de mercado, mas é lógico que sempre estrategicamente, né? Mas eu olhava, para mim pegar aquele cliente olhou para mim, ele viu que eu não tenho isso aqui, eu preciso ter aquilo ali para me pegar aquele cliente. Vai lá e dá esse passo, entendeu? Se você pensar assim, não, quando eu tiver, aí eu vou atender aquele cliente lá, quando eu tiver, esqueça, não funciona isso daí, não funciona. A gente tem que sempre nos preparar, entendeu? Você tem que estar preparado para você receber as coisas que o mercado vão te trazer, aquilo que vai vir para você. Não tem como, não tem outra forma. Se você não se preparar, você ficar esperando assim, não, quando acontecer, aí eu vou e me preparo. Então, quando aquele cliente lá pedir algum dia me ligar aqui para eu atender ele, aí sim eu vou para um lugar melhor, aí eu vou até colocar uma pessoa aqui para atender. Meu querido, esqueça, isso não vai funcionar. Não funciona isso daí. A gente tem que dar o passo, você que tem que se preparar e mostrar que você está ali pronto para pegar aquela oportunidade que chegou. Senão, não tem como. Isso é uma coisa muito clara, assim, que eu vejo na minha empresa, uma das coisas mais claras, assim, para mim, do nosso crescimento foi isso. Sempre que a gente deu um passo, que a gente se movimentou para as coisas acontecerem, que a gente se preparou, foi fatal, entendeu? Realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Eu já estou finalizando já, pessoal. Uma outra coisa muito importante para manter o negócio, que eu daria um conselho para todos aqui, seria você ter um mentor. É importante. O que seria um mentor? Você ter alguém que você possa conversar, sabe? Alguém experiente, que tenha mais experiência que você no mercado que você trabalha. Sabe, alguém que já trabalhou em uma empresa maior que a sua, que tem o mesmo segmento, ou alguém que estudou muito sobre isso na área. É importantíssimo, gente. Ninguém consegue nada sozinho. Não adianta. Não adianta você pensar que você sozinho vai conseguir, que, nossa, vai vir uma plim-plim na sua cabeça, assim, a ideia das ideias. Isso não existe. Se você não tiver pessoas boas com você, do seu lado, pessoas que te deu uma orientação, de vez em quando você tiver uma decisão difícil para tomar, você se aconselhar com alguém, perguntar a alguém que já vivenciou essa mesma situação, é difícil para você continuar, entendeu? Procure, se você não tem aí alguém, se você olha para o seu negócio assim, você olha, eu não tenho, que agora a gente está falando, né, de como manter o negócio, então significa que você já tem. Procure alguém. Se você não tem alguém que te dá essa orientação, que conhece da área que você está, procure alguém para te orientar, para você trocar umas ideias de vez em quando. Às vezes você nem vai absorver tudo que a pessoa vai estar te falando, mas uma coisa ou outra que você pegar, o melhor, que você filtrar, pode ter certeza que vai ser esses conselhos aí, esses pequenos detalhes dessa pessoa que vai te dar, é que vai fazer assim, ó, muita diferença, faz muita diferença. Porque tem decisões que nós precisamos tomar que é assim, ó, se você errar, cai tudo, entendeu? Tem coisas que você tem que pensar bem mesmo. Se você não tiver alguém para te ajudar, para trocar uma ideia, como que você vai seguir em frente, entendeu? Não é só coach, os coaches estão aí, tem um monte de coach aí de festa, né? Mas e aí a realidade do dia a dia, quem já vivenciou mesmo aquelas coisas que você está passando e tal. Então é importantíssimo isso. Procure alguém que possa te ajudar. Isso será muito importante mesmo. Muito importante mesmo. E um outro fator, e o último, que eu daria para você manter o seu negócio, é você valorizar as pessoas. Eu acho que isso é também fundamental para um empreendedor,
para alguém que tem uma empresa que não valoriza as pessoas, porque a gente depende das pessoas, em todos os sentidos, funcionários, fornecedores, clientes. Se você não valoriza as pessoas que estão ali no seu dia a dia com você, você sempre está com um olhar, sempre olhando a pessoa de baixo para cima. Uma vez alguém falou isso para mim, eu nem lembro agora quem foi, mas eu guardei muito isso. Olha, sempre olhe as pessoas de baixo para cima. Sempre olhe as pessoas no seu dia a dia de baixo para cima. Você passar o seu dia inteiro olhando as pessoas assim, ó, sempre lá de cima para baixo, entendeu? Você vai expelir muitas pessoas importantes para você. Então, valorizar as pessoas, sem sombra de dúvida, é uma outra coisa fundamental para a empresa. Eu me lembro que desde o início, o Salomão vai lembrar muito também disso daí comigo, o Rodrigo, nós sempre tivemos essa regra na empresa. Toda vez que chegar um fornecedor aqui, alguém chegar aqui no portão, apertar a campainha porque quer oferecer alguma coisa para nós, nunca vamos falar para o cara ir embora. Viu? Não temos tempo, não. Se a gente não puder atender, vamos passar para alguém vai atender essa pessoa que vai chegar aqui, a gente vai ouvir o que ele tem para oferecer, porque de repente é alguma ótima oportunidade para nós, e de repente essa pessoa que você maltratou, e a gente fala isso porque, quando eu comecei, quantas vezes, cara, eu fui em algumas empresas, o cara nem me ouvia, mas nem dava não tô viajando, às vezes o cara marcava a reunião com a gente, quando a gente chegava lá, viu, não tô, entendeu? E hoje, teve várias situações, tipo assim, agora o cara precisar de mim, eu me lembro, falo, viu, agora ele fica em segundo também, vou atender esse aqui primeiro, entendeu? Então, o mundo dá voltas, gente, o mundo dá voltas. E não só isso, né? Isso também é uma base cristã também, isso daí é uma base de pessoas de caráter, né? Você valorizar as pessoas, o seu dia a dia. E uma coisa que é fato, isso daqui é fato. O jeito que o cara trata o fornecedor dele, o jeito que o cara trata o cliente dele, é o jeito que o cara trata o funcionário, entendeu? Não tem como o cara ser três pessoas, não tem como. É uma coisa que é fatal. Se o cara trata o fornecedor dele mal, o funcionário dele trata mal. Se o cara trata o funcionário dele mal, ele trata o cliente dele mal também. Pode fazer na cara do cliente ali, né, toda aquela risadinha, mas por trás ele está prejudicando o cliente. Então isso é um fator sem sombra de dúvida para manter o negócio hoje. Isso também é muito importante. Valorizar a sua equipe, sempre tirar o melhor de cada um, sempre tirar o melhor de cada pessoa, procure achar, observar, né, o que cada um tem de melhor, porque com certeza você não vai achar um cara que nem você. Você não vai achar, tipo um cara que faz o que você faz na sua empresa, porque você é o cabeça do negócio, foi você que pensou na empresa, foi você que pensou em tudo. Mas você pode ter certeza que pessoas que fazem melhor que você, alguma coisa, vai ter várias. Uma coisa principal, né, as atividades que são separadas, que são várias, né, que a gente vai ouvir falar um pouco sobre o processo, agora a gente vai ver, e toda empresa tem, todas, pode ter de uma pessoa a 1000, né, tudo tem processo, tudo tem situações. Então, tire o melhor de cada um, entendeu? Coloque a pessoa numa posição onde ela faça aquilo que ela tem de melhor para fazer, e você vai ver que não tem como dar errado, não tem como dar errado. Eu não sou um grande leitor de livros, eu não posso ser hipócrita aqui e falar que eu sou, porque eu não sou, mas eu gostaria de indicar um livro, que esse livro eu li, As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. Esse livro aqui mudou muito assim, a minha forma de pensar, mudou muito mesmo. Assim, lá na empresa a gente criou até a gente montou uma resolução, né, baseado nisso daqui, que eu sempre procurei uma característica naquilo que eu pensava, né? Naquilo que eu pensava para a minha empresa, como que eu ia lidar com o dia a dia, com meus clientes, com as pessoas que trabalham na minha empresa e tal. Eu sempre procurei um norte. E nesse livro aqui eu encontrei, é sensacional, várias empresas da história, grandes empresas da história, se basearam nessas leis de sucesso aqui. Napoleão Hill é um cara que ele fez esse livro aqui, baseado em várias histórias, de várias empresas de sucesso. Então é um livro que eu indico aí, As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. É um livro sensacional. Eu não tenho muita, infelizmente eu queria ter, mas eu não tenho. Eu tenho essa déficit aí de concentração, né? Mas esse livro aqui, ele tem uma dinâmica tão boa que eu li, realmente eu consegui ler ele inteiro. Ele é meio grossinho, mas é muito legal de ler, super dinâmico. Vocês vão gostarem de ler esse livro aqui.
Gente, então é isso que eu tinha para falar. Eu tenho certeza absoluta que se você tirar qualquer coisa que você tirar daquilo que eu falei, da minha experiência, para você, para a sua empresa, já vai ser de grande valor. Eu tenho certeza que essa manhã aqui não está sendo em vão. Tenho certeza absoluta que uma pessoa ou duas pessoas, a gente está em poucos aqui, mas isso tem muito valor, a gente está aqui dando o nosso melhor mesmo, porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje, vocês já são diferenciais, já são pessoas diferenciadas, porque estão buscando conhecimento, estão buscando alguma forma de melhorar. Então eu tenho certeza que, poxa, o limite para vocês é aquilo que é só Deus mesmo que pode falar o limite, né? Porque só depende de vocês mesmo lutar e correr atrás. Eu queria que você sentado mesmo, pode ficar sentado, eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse momento. Você pode ficar sentado mesmo, e aí eu já vou passar para o Salomão depois. Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, por esse momento, eu agradeço a Ti, Senhor, por estar aqui essa manhã falando sobre esse assunto tão importante, esse assunto tão diferenciado, Senhor. Eu, por minha força, por mim mesmo, eu não teria capacidade nenhuma, Senhor, de chegar até aqui, mas eu reconheço, Senhor, a Sua grandeza na minha vida, e eu sou grato a Ti, Pai. Muito obrigado pela sua misericórdia na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado que a cada dia eu possa crescer, Senhor, baseado nas pessoas, baseado, Senhor, em ajudar o próximo, baseado, Senhor, em ser exemplo, sempre refletindo, Senhor, na minha vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado. Amém. Amém, gente. Obrigado. Vamos aplaudir. Uma salva de palmas para Deus. De agradecimento a Deus. E é isso aí. Então eu vou chamar aqui o meu Lídio, eu chamo o Salomão de Lídio, vou chamar aqui meu Lídio aqui para continuar aqui, agora com a palestra dele aí. Pessoal, essa ferramenta de processos aí é incrível, é outra coisa que mudou muito assim a nossa empresa, desde quando a gente implantou isso daí, a gente implantou faz pouco tempo, foi em 2020, né, quando estourou a pandemia. A gente estava lotado de trabalho para fazer, o Salomão estava viajando para fora do país, graças a Deus a gente está fazendo trabalho até fora do país. Inclusive essa semana uma empresa do Paraguai ligou para a gente, procurando nosso trabalho. E o Salomão estava viajando muito, estava fora e tal, e aí a gente voltou, não tinha para onde a gente ir, e a gente falou, o que a gente vai fazer agora? Vamos organizar a nossa empresa. E aí foi aí que a gente conheceu essa ferramenta aí de processos, e é uma ferramenta sensacional. Dê atenção para esse assunto, que vai fazer muita diferença para vocês, tá bom? Valeu, obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Começar falando da satisfação de estar aqui com vocês nesta manhã. É sempre bom a gente estar cercado por pessoas que têm boas intenções, pessoas que querem crescer, pessoas que buscam coisas melhores, né? Eu estava voltando de uma viagem, o Natanael até comentou que a gente tem estado bastante próximo nos últimos anos, devido aos processos, às coisas que a gente vem implantando. E numa das nossas conversas, numa das últimas viagens que a gente tem feito junto, o Natanael me falou dessa oportunidade de estar aqui com vocês. Ele falou, nós vamos estar lá falando sobre empreendedorismo na minha igreja, e me convidou para estar aqui com vocês. Quando ele me convidou, eu pensei, esse convite é bom, isso é coisa boa, esse propósito é bom, e eu vou sim. Eu me prontifiquei na hora de estar com o Natanael, porque eu notei que era uma coisa boa e eu não poderia perder essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho 2 filhos, 2 crianças, e eu me preocupo muito em deixar para eles um mundo melhor. E como homem, a gente também pensa em deixar o nosso legado
aquilo que a gente fez, a nossa história, enquanto a gente está presente, né? Quando o Natanael me falou deste evento, isso me passou pela cabeça como um flash, e eu notei que seria mais uma oportunidade de escrever mais uma linha na minha história e na história de vocês. Qual que é o princípio fundamental da economia? Vamos começar assim, como que a gente vai transformar a nossa vida a partir dessa conversa? Vamos partir do princípio fundamental da economia. Cada ciência tem o seu princípio fundamental. Eu sou uma pessoa muito racional, bastante dirigida pelos pensamentos científicos, eu sou um teórico. Eu gosto de conduzir a minha vida baseada em teorias, mas acima de tudo eu sou um cristão. Quando o Natanael me falou dessa conversa que a gente poderia estar desenvolvendo, eu logo pensei no princípio fundamental da economia que estaria permeando a nossa conversa. Cada ciência tem um princípio fundamental. O princípio fundamental da matemática seria a lógica, os números, as relações. O princípio fundamental da física seria o conhecimento da matéria, das interações daquilo que existe. O princípio fundamental da química, o estudo da matéria, o estudo daquilo que constitui a nossa realidade. E a economia também tem o princípio fundamental, que é o que conduz a nossa atividade como empreendedor. Como empreendedor, nós estamos preocupados em transformar riquezas. Transformando riquezas, nós estamos transformando o nosso mundo. Quem é que transforma a riqueza? Quem é que constrói riqueza no nosso país? Como é que um país fica mais rico? Um país fica mais rico a partir do momento que os integrantes desse país, através do uso dos seus recursos naturais, começam a transformar esses recursos naturais em riqueza. Eu gosto muito de materiais de ponta da engenharia. Eu sou engenheiro mecânico, eu gosto muito da engenharia, eu dediquei minha vida estudando engenharia. Eu gosto de Ferrari, eu gosto de Lamborghini, eu gosto de lanchas, eu gosto dos triunfos da engenharia. Não há mal nenhum nisso, não há problema nenhum em gostar de coisas bem feitas, coisas boas. Quando você olha para o painel de uma Lamborghini, principalmente aqueles mais caprichados, com detalhes de madeira, aquela madeira que está naquele painel, ela tem um custo altíssimo. A gente torce para não quebrar, não estragar, porque se você precisar trocar aquele painel com detalhes de madeira, vai custar muito. Vai custar algumas casas de milhares de reais. Porque aquela madeira foi transformada, processada em riqueza. Enquanto aquela madeira era um pedaço de madeira numa floresta, enquanto ela era uma árvore, ela ainda não tinha muito valor. Mas a partir do momento que alguém empreendeu, trabalhou naquilo e transformou aquele recurso em algo digno de ser admirado, aquilo ganhou valor. Aquela sociedade ficou mais rica, alguém está mais rico porque é proprietário daquilo que ganhou este valor. E é isso que nós fazemos como empreendedores, e foi isso que a gente segue fazendo como empreendedores. A cada dia a gente está transformando o nosso país, nós estamos transformando a nossa sociedade, transformando para uma sociedade mais digna, mais rica, mais justa e, quem sabe, mais igualitária. Quando o Natanael me convidou, ele pediu para falar de processos. Eu achei interessante. Achei interessante porque na nossa vida a gente não costuma pensar em termos de processo. A não ser que você seja um teórico, uma pessoa racional, assim como eu tenho tentado ser ao longo dos meus últimos 39 anos. Bom, nós costumamos viver a nossa vida vivendo as ansiedades do futuro e as lamentações do passado. Esquecemos que a nossa vida é um processo. A nossa vida é um processo de transformação constante. O nosso presente é o resultado daquelas atividades que desenvolvemos no passado. E o futuro de cada um de nós vai ser o reflexo daquilo que estamos desenvolvendo agora. Já podemos extrair dessa verdade uma obviedade. Se nós estamos aqui fazendo algo diferente do que a maioria está fazendo,
Obviamente, por uma verdade fundamental da própria ciência, é óbvio que lá na frente nós estaremos em uma posição diferente daqueles que não estão aqui buscando uma vida melhor, uma melhoria. Bom, a nossa vida é um processo, ainda que na maioria das vezes a gente não costuma enxergar desta forma, principalmente por conta das pressões da modernidade, do mundo que estamos vivendo, bombardeado de informações, acontecimentos, às vezes futilidades, que tomam o nosso tempo, sugam a nossa energia e dispersam a nossa intenção, a ponto de não enxergarmos o processo que estamos vivendo. Mas sempre é um processo, e sempre aquilo que estamos fazendo agora reflete no que seremos no futuro. Assim como é um processo o próprio desenvolvimento da ciência, eu poderia pegar um pedacinho da ciência e enxergar como um processo apenas como ilustração. Vamos pegar da física. Eu gosto muito de física. Todo engenheiro gosta. A física ela começou da maneira racional que conhecemos hoje há mais de 2000 anos. Um filósofo grego chamado Platão, ele buscou interpretar a física de formas geométricas. Ele acreditava que as formas geométricas eram capazes de descrever o universo. É claro que hoje não precisamos ser engenheiro, nem cientista e nem matemático para entendermos que existe um furo epistemológico muito grande nessa teoria. É claro que formas geométricas seriam incapazes de explicar o universo. Mas Platão não pensava dessa forma. Ele enxergou uma maneira de interpretar o universo através das formas geométricas. Essa ideia se perpetuou por muitos anos e séculos, até que no século 3 ou 700 anos depois, um outro astrônomo chamado Nicolau Copérnico passou a interpretar o sistema solar na forma de órbitas, sistemas planetários orbitando estrelas. E essas órbitas ele enxergava na forma de círculos que remetiam à ideia de Platão. Ele avançou bastante, foi um grande avanço científico. Mas esse não parou por aí. Um outro cientista queria compreender ainda melhor como era a relação dos planetas com as estrelas. O nome dele era... Depois de Nicolau Copérnico, o nome desse cientista era Kepler, Johannes Kepler. Johannes Kepler interpretou as órbitas planetárias e ele viu que não eram círculos, eram elipses que os planetas descreviam em torno dos planetas. Esse processo continuou no século XVIII, quando Isaac Newton tentou entender por que os planetas circulavam em torno das estrelas, formando elipses e não círculos. E ele descobriu a lei da gravidade, que é a lei que comanda toda a engenharia mecânica hoje em dia. Mas não para por aí. Albert Einstein, tentando entender a lei da gravidade, mesclou o conceito de massa, tempo e espaço, e de maneira relativística ele desenvolveu a teoria da relatividade, que é a física moderna que conhecemos hoje. Junto com Albert Einstein, quando ele estudava a luz, nasceu a mecânica quântica. Aí nós temos duas teorias principais na física, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Duas teorias mestre que não se combinam, cada uma descrevendo um aspecto da realidade. Então nós entendemos que 2000 anos depois de desenvolvimento científico, temos duas teorias científicas que não se combinam. E os cientistas não se desesperam com isso, porque o desenvolvimento científico é um processo. Eles sabem disso. E eles sabem que vão continuar estudando, vão continuar buscando os fundamentos de verdade que descrevem a realidade, e um dia eles podem explicar a nossa realidade de forma mais coerente. A obra de Deus com o homem de redenção também é um processo. Começou já há mais de 6.000 anos, Deus buscando reconciliação com o homem. Tanta coisa aconteceu. Estamos aqui há 2.000 anos, mais de 2.000 anos depois que Cristo veio à Terra, nessa obra de redenção que ainda para nós não está completa. É um processo. Só vai se completar quando Cristo retornar em nuvens de glória com a nossa redenção. Mas tudo isso é processo. A gente esquece de... Foi.
a gente esquece de considerar que a nossa vida é uma constante transformação, são tomadas de decisões que nos transformam. Quando eu terminei o meu curso de engenharia mecânica, eu queria fazer um mestrado. Então eu fui dar aula. Então eu lecionava numa parte do tempo, dava aula, e na outra parte do tempo eu fazia o mestrado. Quando eu ia dar aula de física, eu costumava dizer que a física está em todo lugar. E está. Todo lugar que a gente pode ver a luz, a gente pode ver a troca de energia, a gente pode ver o equilíbrio, a gente enxerga a termodinâmica, a eletrostática, a eletrodinâmica, a gente consegue enxergar a mecânica, a dinâmica, a estática, a relatividade, a mecânica quântica, tudo descrevendo a nossa realidade. E está a física em todo lugar. Mas quando eu ia dar aula de matemática, eu costumava dizer que a matemática está em todo lugar, e realmente está. As formas geométricas, o equilíbrio, a teoria dos números, as quantificações, as tomadas de decisões, a lógica, a geometria plana, espacial, analítica, a álgebra linear, os fenômenos quantitativos que permeiam o nosso dia a dia, e realmente a matemática está em todo lugar. A minha esposa é professora de química. Ela tem toda a liberdade para falar que a química está em todo lugar. Bom, eu falaria, e realmente está. Nas reações psicoquímicas que desempenham o processo de pensamento, o desenvolvimento da própria consciência é uma reação psicoquímica. O respirar, a troca de energia, o enxergar, a termoquímica, as baterias, a eletricidade, pode ser descrito da forma química. Eu poderia dizer também que os processos estão em todo lugar. E realmente está. Por que a física está em todo lugar, a química está em todo lugar, a matemática está em todo lugar? Porque são peças da ciência que buscam descrever um trecho da nossa realidade. E se busca descrever um trecho da nossa realidade, não podemos escapar da nossa realidade. Bom, eu poderia dizer a mesma coisa dos processos. Os processos estão em todos os lugares, então é uma ciência. Nós vamos nos aproveitar dessa realidade e trazer isso para construir a nossa vida, para organizar o nosso pensamento. Os processos estão em toda parte. Enquanto eu estou falando aqui para vocês com o microfone, um processo está acontecendo. Um processo simples, mas que se a gente não parar para enxergar, a gente não percebe que está acontecendo. Enquanto eu falo, aqui no microfone tem uma cápsula com um microfone de eletreto, posso perceber que ele é omnidirecional, ele capta a voz em vários ângulos. Essa voz que é captada em forma de vibrações mecânicas é convertida em sinais eletrônicos, enviada para um circuito amplificador. Esse circuito amplificador faz um tratamento de sinal a ponto de enviar a minha voz até a caixa de som. A caixa de som vai vibrar numa frequência que foi determinada pela sintetização do microprocessador, que faz parte do meu amplificador, e essa vibração mecânica vai ser transmitida até o ouvido de vocês, por ondas sonoras. O ouvido de vocês também vai transmitir essa vibração em formas de vibrações mecânicas que vai ser reinterpretadas por processos bioquímicos e sintetizadas em forma de reconhecimento da voz. A gente não para pensar que a gente vive em processos, que a gente vive em coisas acontecendo. Isso me lembra um versículo que infelizmente nós não temos tempo para aprofundar na sabedoria que ali consiste, quando diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Tem uma verdade fundamental, muito profunda nisso. Está ali, na Bíblia, a mãe de todas as lições, a mãe de todas as verdades. Mas vamos nos ater naquele pedaço que diz: aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Tem muitas coisas acontecendo e que a gente desatento acaba não enxergando. Como empreendedores, nós somos pessoas que buscam enxergar o futuro. Então precisamos estar atentos. Eu não tenho empresa, mas eu passei a minha vida empreendendo em entender as coisas, empreendendo em estudar, empreendendo em conhecer, para que eu possa, da minha maneira,
contribuir para a sociedade. Isso também é empreendimento. Então, quando a gente busca fazer um empreendimento, quando a gente busca enxergar para o futuro, é interessante que a gente enxergue os detalhes das coisas. E existe uma técnica para isso. Existe uma técnica para que a gente possa enxergar as coisas, para que a gente possa detalhar os nossos processos. Para isso, os cientistas, os programadores, os matemáticos utilizam fluxograma. Mas hoje eu não estou convidando vocês para serem cientistas, matemáticos ou programadores de computador. Eu convido vocês para expandir um pouco a capacidade de racionalização do pensamento, para que possamos pensar com mais clareza. Obrigado, Dona Helena. Para que possamos pensar com mais clareza, pensar com detalhes, porque é isso que vai nos levar a um patamar diferencial em relação aos nossos concorrentes. Para estarmos atentos. E uma ferramenta básica para desenvolver a atenção, a gente chama de fluxograma. É fácil fazer um fluxograma. O difícil é a gente parar, pensar e examinar com detalhes os nossos negócios. Examinar com detalhes os processos que perfazem e que constituem os nossos negócios, que constituem a nossa empresa. A gente fez isso na NSA e eu sou testemunha viva de que isso deu resultado, nos levou a um patamar. Quando você para pensar em termos lógicos e organizados, que você pensa o seu negócio e escreve no papel os detalhes do seu negócio, você começa a enxergar algumas limitações, oportunidades de melhorias, as suas qualidades, as suas fraquezas. Então é um exercício que é de fundamental importância para todo aquele que deseja empreender ou que deseja pelo menos o mínimo de sucesso. Pensar o seu negócio de forma clara, objetiva, organizada. Para isso existe o fluxograma. Como se constrói um fluxograma? Eu tenho aqui 4 figuras básicas que a gente usa na construção de um fluxograma. A primeira figura indica o início do processo. A segunda figura, vocês podem observar, indica um espaço para você descrever as tarefas de um processo. A terceira figura, na forma de um retângulo, está associada a uma tomada de decisão, todas as vezes que você precisa tomar uma decisão no seu processo. A última figura, num aspecto mais diferenciado, indica o fim de um processo. Como isso se desencadeia? Eu vou colocar aqui para vocês um fluxograma montado. É um fluxograma que está descrevendo o processo de aprovação de um empréstimo numa instituição financeira. Nós temos ali o início do processo. O setor de vendas recebe uma solicitação de empréstimo. É uma tarefa desenvolvida pela instituição. A segunda tarefa, aqui no retângulo, o funcionário verifica a documentação. O analista avalia a solicitação feita de empréstimo. Aí nós precisamos tomar uma decisão se esse empréstimo foi aprovado ou não. Se o empréstimo foi aprovado, vai gerar a documentação para liberar o empréstimo. Libera o empréstimo e finaliza o processo. Mas pode ser que o empréstimo não seja aprovado. Nesse caso, um superintendente da instituição vai avaliar e emitir um parecer. Pode ser que esse superintendente faça uma exceção e aprove o pedido de empréstimo financeiro. Se esse pedido de empréstimo financeiro for aprovado, um analista comunica ao cliente, quer dizer, se o pedido financeiro for aprovado, vai ser gerada a documentação e o empréstimo vai ser liberado. Nessa tomada de decisão, pode ser que o superintendente não aprove o pedido de empréstimo e o fornecimento de empréstimo. Então, um analista vai comunicar ao cliente que esse empréstimo não foi concedido. Então, nós temos aqui descrito um processo de solicitação e concessão de empréstimo a um cliente. É um exemplo bastante básico, mas é fundamental que vocês entendam que isso pode ser aplicado em qualquer amplitude e nível de detalhes no negócio de vocês. Eu pediria para vocês começarem a fazer esse exercício, a partir de agora, para aquilo que não é óbvio, que vocês passassem a pensar em termos de processo do negócio de vocês, principalmente para aquilo que está apenas na cabeça de vocês.
Existem coisas que são óbvias, que toda a nossa equipe detém o conhecimento daquilo. Mas existem outras atividades que a gente desenvolve, mas que apenas nós detemos o conhecimento daquilo. Isso não é bom para a empresa. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Quando você faz esse tipo de exercício, escreve num papel, em termos de fluxograma, todo o processo que constitui a empresa de vocês, vocês estão racionalizando a ponto de qualquer pessoa que for agregada no time vai saber desempenhar com clareza, objetividade, as atividades que são desempenhadas na empresa de vocês. Muito bem, eu ia pedir para vocês desenvolverem um processo durante a nossa conversa, mas como o meu computador não está em mãos agora, eu vou seguir com a teoria. Bom, aí vocês me perguntam, como é que eu desenvolvo um fluxograma? Se eu for fazer esse exercício para a minha empresa, se eu for compartilhar as informações com um fornecedor, com um cliente, um fornecedor que venha me pedir esse tipo de informação, ou se eu quiser agregar valor na minha empresa. Agora eu estou tocando num ponto interessante. Quando eu tenho uma empresa, eu tenho duas bases fundamentais que constituem o valor da minha empresa. Se eu tenho uma oficina, as ferramentas, as peças, as bancadas, o prédio, tudo isso faz parte do patrimônio da empresa. A gente chama de infraestrutura. Mas as empresas também têm as documentações, as resoluções, os procedimentos, os métodos de trabalho, as informações que constituem o desenrolar e o desenvolvimento das tarefas da empresa. A gente chama isso de superestrutura. A infraestrutura associada com a superestrutura vai dar o valor final da empresa. Hoje eu diria que a superestrutura ela é responsável por mais de 80% do valor das empresas. Empresas que não têm documentação normalmente tendem a ter pouco valor de mercado. Então eu trouxe aqui para vocês algumas ferramentas. Vocês podem usar ferramentas, por exemplo, como esta que tem no próprio PowerPoint, para desenvolver os fluxogramas, mas podem também desenvolver ferramentas como esta, que é a nível profissional. O nome dessa ferramenta é Visage. O meu contato, vocês podem ter com o Natanael, para que se vocês tiverem alguma dúvida, informação e quiserem aventurar neste nível de informação tão fundamental para a empresa de vocês, eu posso compartilhar aonde baixar e como utilizar, pelo menos a nível básico e elementar, o Visage. Com o Visage você consegue descrever a sua empresa por completo, com todos os detalhes, documentações geradas, bastando para isso você arrastando os ícones para a área de trabalho e descrevendo os processos na forma de tomadas de decisão. A gente tem isso na NSA. Hoje eu posso dizer que a NSA tem uma superestrutura muito bem formada. Conseguimos isso com consultorias, com mentorias e depois com muitos anos de estudo, desenvolvimento de mercado. A gente consegue definir essas posições estratégicas, agregar valor de mercado na nossa empresa, a ponto de que a superestrutura e a documentação venha a corresponder a mais valor de mercado do que a própria infraestrutura da empresa. Então, não se acanhem, eu vou até deixar para vocês como uma forma assim, de exercício, que a partir de hoje vocês comecem a enxergar oportunidade de descrição de processos na empresa de vocês. Cada atividade que são desenvolvidas, busquem desenvolver de forma processual, racional, analítica, buscando os detalhes. É claro, apoiando nessas ferramentas que eu estou compartilhando com vocês. São ferramentas gratuitas, muitas delas no próprio pacote Office dos computadores, Windows, do Word, Excel, PowerPoint, tem as ferramentas de fluxograma e também, por fim, o Visage, que já é uma ferramenta profissional e que ao final da descrição do processo, eles geram todos os documentos para auditorias. Então você tem uma empresa documentada, descrita e, é claro, vai ganhar muito valor de mercado. Aí eu trago aqui para vocês, ainda para pensar a nível de empreendedores, como que é o fluxograma? Como ficaria em termos de fluxograma? Um exercício, agora
a gente pensar, começar a entendermos que a nossa vida é um processo, para que a gente se desligue das ansiedades do futuro e das lamentações do passado e comece a viver a nossa vida, o presente, entendendo para onde a gente está indo, compreendendo o nosso processo de formação enquanto profissionais. Como seria a vida de um empreendedor? Começaria com uma ideia de negócio, um sonho, é assim que a gente empreende, né? Uma ideia de negócio, um sonho. Aí a gente empreende. Temos um sonho, a gente empreende. A gente faz esse sonho se transformar em realidade. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Porque se não der certo, uma coisa pode acontecer. Você vai ter que redesenhar essa ideia e empreender novamente, com a ideia redesenhada. Normalmente, você vai ficar nesse ciclo até que dê certo. Você vai perguntar novamente se a sua nova ideia deu certo, porque se não deu, você vai redesenhar ela de novo, e vai empreender, e colocar a sua ideia para rodar novamente, até que isso se transforme em uma realidade, de acordo com o que você considera o deu certo. Porque se deu certo, a próxima pergunta é, deu certo e estou vivo? Deu certo e estou vivo, então eu continuo empreendendo. Esse processo só vai terminar quando a resposta para o estou vivo for não. Notem que aqui eu não tenho espaço para se eu estou doente, se eu estou com saúde, se eu estou cansado, se eu tenho amparo, se a minha família está comigo. Não. Basta que eu esteja vivo, tenha um propósito firme com Cristo. É o suficiente. Isso não termina. Não há espaço, porque empreender, agora tomando as palavras do Natanael, empreender é vocação. E vocação você carrega por toda a vida. E esse ciclo é o ciclo que determina a vida do empreendedor. Eu coloquei aqui, empreende. É uma palavrinha que assusta nas palavras do pastor. Uma palavrinha que assusta. Por quê? Essa palavra é a que é a que está mais carregada de significado. O que significa empreender? Significa fornecer uma solução para o cliente, significa prospectar cliente, conseguir empréstimo, conseguir financiamento, conseguir clientes, conseguir equipe de trabalho, atender clientes, fazer pós-venda, visitar clientes, significa manter o negócio, cuidar da saúde financeira do negócio, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde espiritual. Está tudo dentro de empreender. Você é uma palavra carregada de significados. Empreender é uma vida paralela. No começo você entende como uma vida paralela, mas depois isso te absorve como uma vocação e empreender se torna um processo da sua própria vida. Eu gosto muito de trazer esse tipo de reflexão sintetizada, porque é mais fácil de guardar, é mais fácil de carregar com vocês, que essa vocação, ela só vai ser quebrada quando vocês não tiverem mais vida, porque é isso que é empreender, é viver para fazer um negócio dar certo. E quando a gente tem esse propósito, uma coisa interessante acontece, principalmente para mim que sou cristão, uma verdade que é inevitável. Se a gente tem um propósito firme com Cristo, basta que tenhamos fé, propósito e que tenhamos que nós sejamos, que estejamos bastante, não nos desanimamos, não podemos nos pegar em desânimo. Nós temos muitos exemplos, vívidos, exemplos muito bonitos na Bíblia. Quando Josué e Caleb foram visitar a terra prometida, eles viram gigantes, mas eles só ganharam a terra prometida porque eles não se amedrontaram com os gigantes que estavam habitando a terra. É isso que acontece quando a gente empreende e que a gente tem um propósito. Bom, pessoal, então eu trago aqui para vocês mais algumas reflexões com relação à elaboração de fluxograma. Se vocês quiserem começar a trabalhar com esse tipo de ferramenta sofisticada, pensar em processos, pensar em termos sofisticados, regra número 1, as pessoas certas têm que ser elaboradas. Você não faz sozinho, você faz com a sua equipe os fluxogramas dos processos da sua empresa. A regra número 2, todos os membros do grupo têm que participar da descrição desses processos. Regra número 3, todos os dados devem ser visíveis para todas as pessoas ao tempo todo.
Isso tem que estar exposto em algum lugar. Como a empresa funciona, como determinada receita, como determinado procedimento funciona. Deve ser alocado tempo suficiente, não pode ser feito com pressa. Os detalhes têm que ser escritos e compartilhados. Quanto mais perguntas, melhor. Ou seja, deve responder muitas perguntas com relação à nossa empresa. Alguns benefícios, óbvio, permite uma melhor compreensão do conjunto do nosso negócio, fornece explicações não muito claras, que não estão muito claras, mas oferece mais clareza nas explicações dos processos da empresa, identifica clientes anteriormente negligenciados, identifica oportunidades para melhoramento do negócio. Quando você faz um fluxograma que é bem feito, detalhado, esses benefícios eles são inevitáveis que se aconteça. Isso me faz, agora caminhando já para o encerramento da minha conversa, da minha fala, uns conselhos finais de agradecimentos. O primeiro deles, que é fundamental. Nas palavras do Natanael, não trabalhem sozinho, tenham companheiros, tenham boas pessoas por perto. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Cristo, o Filho de Deus, ele se cercou de 12 apóstolos. Ele não ficou sozinho o tempo todo. Gideão, ele se cercou de 300 homens quando lutava contra os midianitas. Moisés tinha Arão para falar por ele. Sempre foi assim. Pessoas boas, pessoas de qualidades. Procurem estar em contato com pessoas que pensam de forma cristã, que pensam de forma íntegra, que tenha qualidade no seu viver. Tenham um companheiro para estar com vocês, porque sozinho fica difícil vocês chegarem em algum lugar. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quando Gideão escutou isso do anjo, não foi, vocês conhecem a história, não foi no melhor momento da sua vida. Ele estava num lajedo entre as pedras, malhando o que restou do trigo que estava sendo explorado pelos midianitas. Foi num dos momentos mais difíceis da sua vida, mas foi ali que ele teve o mérito de ouvir o mensageiro de Deus trazer essa mensagem para ele: o Senhor está com você, valoroso guerreiro. E é assim na nossa vida. Se a gente não desanima, se a gente tem um propósito firme, vai chegar um momento que a gente vai entender com todas as letras: o Senhor está conosco e eu vou continuar empreendendo. Na nossa vida deu certo, na minha vida tem dado certo, na NSA tem dado certo. Esses fatos são veraz e eu sou testemunha viva de tudo isso. Eu agradeço vocês, agradeço cada um de vocês por estar aqui conosco nesta manhã. Continuem firmes no propósito de cada um de vocês, porque com certeza, se hoje estamos fazendo algo diferente, é porque amanhã seremos diferentes. Muito obrigado a todos.